Olá, terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques de hoje. Na primeira reunião ordinária do ano, vereadores aprovam em análise final projeto que amplia atribuições da Fundação José Pedro de Oliveira. Vereador Gustavo Peta questiona executivo sobre a comercialização do QR Code. E no esporte, a preparação do Veracruz Basquete para a Liga Feminina. Ontem foi dia da primeira reunião ordinária do ano. Os vereadores discutiram e votaram 11 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Foi mantido o veto total ao projeto de lei de autoria dos ex-vereadores Tiago Ferrari e Carlinhos Camelô e do vereador Carmo Luiz, que obriga determinadas empresas a disponibilizarem móvel trocador de fraldas nas instalações sanitárias destinadas aos consumidores. Aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede diploma de mérito gastronômico a Sérgio Hauen Souza. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei 5.118, de 14 de julho de 1981, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação José Pedro de Oliveira e criou uma reserva florestal. Aprovado em turno único, o projeto de lei de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, com substitutivo, que declara órgão de utilidade pública a Associação SOS Ação Mulher e Família. Aprovado o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre o processo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Campinas, estabelecendo diretrizes e a regulamentar a implementação e utilização de um sistema eletrônico para os processos legislativos, dando mais transparência ao processo. Foi adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho, que altera um artigo da Lei de 18 de abril de 2002, que estabeleceu a gratuidade de acesso dos idosos às salas de cinema do município de Campinas. Aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que denomina João Antônio Samora a rua circular do loteamento Vila Presidente Dutra. Em turno único, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Aurélio Cláudio, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Douglas Vichese Anechini. Aprovado também em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Jefferson Merim Meidas. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei 11.132, de janeiro de 2002, que criou o programa Patrimônio Verde no município de Campinas. A proposta segue para a sanção do Executivo. Por fim, foi aprovado em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que denomina Milton José Brescia a Praça 32 do loteamento Alphaville Dom Pedro. Sob o comando do novo presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, os vereadores retomaram oficialmente os trabalhos com a primeira reunião ordinária do ano. Elas voltaram. Com o início da sessão legislativa, os vereadores retomaram o trabalho nas reuniões ordinárias na Câmara. E a primeira delas, realizada na noite desta segunda-feira, também foi a primeira presidida pelo vereador Marcos Bernardelli e da nova mesa diretora da casa. Logo de cara, o PSDBista deu o tom solene da ocasião. Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Em se tratando da primeira reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2019, solicito que sejam executados o hino nacional brasileiro e o hino nacional do município de Campinas. A gafe na fala foi percebida e corrigida pelo presidente, mas sem perder o foco principal do ato, que, segundo ele, demonstrou a civilidade dos parlamentares. É lógico que foi na abertura, nós tivemos a execução do hino nacional, e eu ainda acabei dizendo o hino nacional de Campinas, depois de me corrigir, mas é a maneira que nós temos que demonstrar a civilidade que existe, principalmente numa casa legislativa.
Na sequência, o novo presidente comunicou aos vereadores os prazos do regimento interno da Câmara para a composição das comissões permanentes. Os líderes possuem o prazo de até 3 reuniões ordinárias contado do início da sessão legislativa para indicação dos membros titulares e suplentes das comissões permanentes. Como esse prazo está correndo e ainda não houve a designação de todos os membros, comunico que os membros das comissões permanentes do biênio anterior continuarão exercendo suas funções até que ocorra a substituição. Por esse motivo, os projetos de lei que já passaram pelas comissões no biênio anterior puderam seguir a tramitação normal até a votação. Só nesta segunda-feira, havia 11 PLs na pauta. Por fim, o novo presidente se mostrou satisfeito com a volta oficial do trabalho dos parlamentares após o recesso do fim de ano e demonstrou otimismo com a sequência do Legislativo Campineiro no ano de 2019. Quero crer que esse primeiro pequeno expediente já deu uma demonstração que os vereadores estão realmente ativos, como não poderia deixar de ser, não deixaram de frequentar os seus gabinetes no recesso parlamentar, e a razão disso são já os debates que estão existindo. Nesta primeira reunião ordinária do ano, a nossa equipe também conversou com um novo líder de governo, o vereador Luiz Rossini, que abordou como será o trabalho neste biênio. O vereador Luiz Carlos Rossini assumiu na última sessão o posto de líder de governo na Câmara. O parlamentar comentou o trabalho. A principal missão ou função do líder de governo é fazer a interlocução, dos vereadores da Câmara com o governo e também com a sociedade. É tentar ouvir dos vereadores a opinião a respeito de várias ações de governo para levar para o governo, tentar corrigir rotas, assim como trazer para os vereadores as intenções, os objetivos dos projetos que são propostos pelo governo. O vereador falou ainda sobre ele ter sido escolhido como articulador no Legislativo. O prefeito, quando fez o convite, ele me disse alguns fatores que ele via em mim o líder para esse momento. Primeiro, eu estou exercendo o meu 5º mandato, então eu tenho uma experiência e acima de tudo a minha conduta. Eu sempre fiz um trabalho muito sério, sempre fui muito crítico, mas sempre com respeito às pessoas. Ainda que eu divirja de algum ponto de vista, de uma opinião, eu nunca fui desrespeitoso à pessoa. O parlamentar falou também sobre o vice-líder. Vai ser o vereador Paulo Haddad. Também um vereador bastante conciliador, calmo, sereno. Apesar de estar no primeiro mandato, ele é muito interessado, dedicado. Então ele vai, acho que a gente forma uma dupla que vai facilitar a exercer essa missão. Rossini projetou as expectativas para o biênio. Eu fiquei honrado, é um desafio, talvez eu tenha que também, é um aprendizado, mas eu espero fazer isso para o bem da cidade e da melhor forma possível. Hora de conferir como está o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. A gente está vendo neste momento a Orozimbo Maia, ali próximo da Avenida Brasil. Trânsito intenso, mas não tem congestionamento, então motorista que precisa ir na Orozimbo Maia, o trânsito está fluindo. Neste momento nós estamos vendo a Moraes Salles com a Glicério, o semáforo está fechado, a presença dos pedestres, mas trânsito tranquilo também. Então centro da cidade, agora a hora do almoço, perto do 12h40, o motorista que precisa ir ao centro da cidade, na Moraes Salles com a Glicério, também está tranquilo. A Câmara Municipal instaurou a Comissão Especial de Estudos para analisar a incorporação da Ciatec pela IMA. O requerimento de autoria de Fernando Mendes tem como objetivo buscar mais transparência a este processo. Foi aprovado o requerimento que instaura uma comissão especial de estudos para analisar e averiguar a incorporação da Ciatec, que é a Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia, pela IMA, a Informática de Municípios Associados. A fusão das duas empresas foi aprovada no ano passado em uma reunião extraordinária. De acordo com o vereador Fernando Mendes, o objetivo da comissão é buscar informações de que forma essa incorporação vai acontecer. A intenção nossa é a transparência. Nós temos de um lado a Ciatec, que é um polo responsável pela política de ciência e tecnologia da nossa cidade. Do outro lado nós temos a IMA, que é a Informática de Municípios Associados, que é uma empresa
de capital misto, que tem o seu principal acionista, a prefeitura. Então nós temos que ver essas transferências, como vai ser feito essa fusão e, acima de tudo, queremos saber, o povo quer saber, a população tem o direito de saber, qual o benefício dessa fusão. Segundo o parlamentar, até mesmo os presidentes das duas empresas afirmaram ser favoráveis à instalação da Comissão Especial de Estudos na Câmara. Me reuni com os dois presidentes, tanto da IMA como da Ciatec, falei com eles que nós iríamos fazer o requerimento dessa comissão de estudos, e eles acharam satisfatório, levando em conta que, quando foi apresentado o projeto, não tinha uma auditoria, houve até uma reclamação da própria oposição. A nossa missão, no nosso entendimento, é trazer uma transparência para essa fusão. O sorteio dos membros que vão compor a comissão deve ser feito na próxima reunião ordinária. Pela conversa que tivemos, vários vereadores querem fazer parte porque entendem que é importante tanto para a casa como também para a cidade. Ontem à noite, ainda durante a primeira reunião ordinária do ano, o vereador Gustavo Peta apresentou um requerimento solicitando explicações ao Executivo sobre o QR Code no transporte coletivo da cidade. O sistema entrou em operação no mês passado e é uma das ferramentas utilizadas que substituíram o dinheiro nas viagens. O sistema de utilização do QR Code, código de resposta rápida, que passou a substituir em 100% o dinheiro nos ônibus de Campinas, entrou em operação em janeiro deste ano. O símbolo digital pode ser adquirido em bilhetes em 300 postos comerciais credenciados, nos terminais ou nos celulares, neste caso através do aplicativo Transurk Smart. O valor da passagem pelo QR Code é de R$ 4,70 por viagem. Durante a primeira reunião ordinária do ano, o vereador Gustavo Peta fez um requerimento solicitando informações sobre o sistema digital. Nós temos recebido diversas reclamações de munícipes que não têm conseguido utilizar o sistema de transporte público na cidade de Campinas. Porque ao limitar e impedir o pagamento em dinheiro nos ônibus, as pessoas precisam ter um acesso facilitado à recarga, à compra dos mecanismos para poder se transportar na cidade. E há muita reclamação de poucos pontos de atendimento, falta de informação via telefone, via internet. Então há muitas reclamações, então a gente está fazendo um requerimento para saber exatamente como esses pontos de venda têm funcionado. Além disso, o vereador afirma que recebeu reclamações de usuários que teriam sido obrigados a deixar os ônibus porque não conseguiram fazer a recarga do cartão e nem a aquisição do QR Code. Peta questiona o número de postos credenciados de vendas e defende a volta da compra das passagens com o dinheiro no transporte público de Campinas. O acesso tem que ser sempre facilitado. É um sistema público de transporte que precisa estar acessível a todos. Então eu sou contra essa medida. Agora, para diminuir os impactos de uma medida tão contundente, o atendimento, os postos de venda para recarregar deveriam ser amplos e em diversos pontos da cidade. E isso não tem acontecido. A pergunta é para buscar informações e para exigir mudanças nesses mecanismos. Hora de conferir a preparação do Vera Cruz Basquete para a Liga Nacional, que está para começar, hein? A equipe de Campinas segue treinando forte para a temporada 2019. Depois do vice-campeonato no estadual, o time segue treinando para a Liga Nacional, que começa no próximo mês, ainda sem tabela definida. O elenco é praticamente o mesmo. Saíram apenas Mônica Nascimento para a equipe do Ituano e Fabi para o Uninassal. Já a experiente Carla e as destaques Meli Greter e Patti estão confirmadas. O Vera Cruz Basquete vai defender o título, então o técnico Antônio Carlos Vendramini está aproveitando todo o tempo que pode. Tem que fazer uma bela pré-temporada, porque a equipe a ser batida, a mais visada do torneio, então agora é hora de ralar mesmo. Antes de encerrar, um recado importante, hein? Daqui a pouco, às 2h da tarde, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo os depoimentos das testemunhas de defesa do prefeito Jonas Donizete, já que a comissão processante apura se houve infração política administrativa do chefe do executivo, no caso Ouro Verde.
São esperados 8 depoimentos, dentre eles deverão falar Marcos Pimenta, presidente da Rede Mário Gatti, Carmino Souza, secretário de Saúde, e o Vanderlei de Almeida, secretário de Relações Institucionais. A lista completa dos depoentes está no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.